e paz, igreja. Bom que a gente pode estar aqui louvando a Deus e tendo essa oportunidade de ouvir um pouco mais do que Ele tem para as nossas vidas. Então, para a mensagem dessa noite, o texto base ele está no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 47 até o 53. Lucas capítulo 22, no verso 47, está iniciando a leitura. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: pare com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: Por que vocês vieram com espadas e corretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações nessa noite, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar a cada coração aqui, Deus. Abençoe-nos na reflexão da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para contextualizar um pouco aqui, né, Jesus ele estava no Getsemane, logo antes da sua crucificação. Então ele tinha celebrado a Páscoa juntamente com seus discípulos e ele se dirigiu para lá, né, para o Getsemane para orar. E Judas ele já tinha se retirado antes, né, para negociar a entrega de Jesus, né? Então Jesus ele estava falando com o Pai, ele estava sentindo a aflição do que ele enfrentaria, né? Mas apesar de todo esse peso, né, dessa carga que não era uma carga dele, mas sim a carga nossa, dos nossos pecados, né? Ele manteve a sua postura de servo e o foco naquilo que ele haveria de realizar, obedecendo o seu Pai. Então vem o momento da traição. Judas, um de seus discípulos, ele o entrega com um beijo, né? Em momentos das nossas vidas, nos sentimos traídos, especialmente por pessoas próximas, né? Por quê? Porque são as pessoas próximas que conhecem a gente mais no íntimo, são com elas com quem nos relacionamos, nós tratamos de negócios, nós convivemos, e existe essa tendência de maior, mais forte, de a gente se sentir traído, né? Não necessariamente que a gente é traído por essas pessoas, mas a gente tem esse sentimento em alguns momentos, por situações em que a gente tem expectativas e são frustradas, né? Então as traições elas são as mais diversas, não é só traição de casamento, né? O adultério, né? Que vem da infidelidade conjugal, mas também traição da confiança, né? Quando alguém deposita uma confiança a você, né, lhe guardando um segredo, ou mesmo às vezes compartilhando alguma coisa, e essa confiança ela é quebrada, ela é traída quando essa pessoa leva essa informação para outro, né, para um terceiro. E também da verdade, né? Verdade, coisas que são faladas, e essa verdade que é falada, em um momento aqui ela vem e ela é distorcida, ou ela se transforma em uma mentira, né? Quando essa pessoa que ouviu uma verdade, ela vai e repete, né? Tenta repetir a informação, mas
essa informação ela é convertida numa mentira, né? Uma verdade, uma meia-verdade, né? Como o pessoal muito fala. Então isso gera esses conflitos, né? Nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos organizacionais, né? Nos sentimos traídos no trabalho, né? Quando a gente está, às vezes, há anos procurando crescer, procurando alcançar uma promoção na empresa, no trabalho, né? Batalhando, sempre se esforçando para fazer o máximo, e quando você se dá conta, tem uma vaga que é disponibilizada, e essa vaga entra outra pessoa, alguém que às vezes nem está presente no contexto da empresa, né? Uma pessoa que veio nova, pouco tem conhecimento, né, sobre aquela área que ela vai atuar, e às vezes você sabe de tudo, toda aquela nuance daquele trabalho, daquela função ali, e você é deixado de lado, né, pelo seu patrão, e entra essa outra pessoa. Então é um sentimento de traição que a gente tem nesses momentos também. E também, né, dentro da família, né, quando a gente espera alguma mudança, quando a gente tem algum conflito, a gente espera uma mudança por parte de alguém, e essa pessoa até às vezes se compromete a mudar um determinado comportamento, deixar um certo vício, enfim, e essa pessoa não cumpre com aquilo que ela se comprometeu. Então a gente tem essa confiança, né, frustrada, e a gente se sente traído por aquela pessoa que é da nossa família também, que se encontra em nosso contexto, né? Isso é muito comum de acontecer. E a gente assistiu recentemente um filme que chama Graça e Perdão. É de uma comunidade Amish, é um filme baseado numa história verídica, né, de uma comunidade Amish lá nos Estados Unidos. E essa comunidade ela também foi traída por um trabalhador externo, que ele era conhecido pela comunidade, né, ele coletava o leite, e essa comunidade foi traída por ele. Né. E da mesma forma Jesus, né, eu falei inicialmente, né, Judas, ele entrega Jesus com um beijo. Essa foi a traição, porque Judas ele foi uma pessoa íntima de Jesus, ele caminhou com Jesus Cristo, né, durante esses 3 anos, né, do ministério de Jesus. Ele acompanhou os milagres, ele acompanhou as curas, né? Ele viveu vários momentos de ensinamento junto no particular, junto com Jesus, e nesse momento ali ele pega e entrega, né, Jesus com um beijo. E o beijo naquela época era uma demonstração de intimidade, de grande afeto e amor, né, pelas partes. Então as pessoas lá no povo de Israel, então, elas se cumprimentavam com um beijo. Então isso demonstrava um grande afeto, um grande amor e também uma grande intimidade. Então Judas ele usou, né, desse artifício para mostrar, apontar quem era Jesus para aqueles homens, para aqueles soldados que estavam junto com os sacerdotes que tanto queriam prendê-lo, né? Então, a partir desse ponto, aí tem o momento de defensiva, né? Quando os discípulos eles veem que Jesus ele estava sendo ameaçado, né, com a chegada de todos aqueles soldados, eles também, né, tomam uma posição. Não, podemos pegar a espada, vamos levantar a espada. E esse é o momento de defensiva, e é uma reação natural nossa, né? Muitas vezes impensada também. A gente quer lutar com as nossas próprias forças, e sequer às vezes paramos para meditar sobre o percurso até aquele dado momento, né? Os discípulos eles tiveram uma caminhada de 3 anos ali com Jesus, né? Jesus ensinando o amor, se alguém lhe bater na face direita também lhe dê à esquerda, né? Todos esses ensinamentos, e nesse momento ali desse conflito, né, com a chegada desses soldados, eles se sentiram ameaçados e esqueceram tudo aquilo que haviam aprendido, toda aquela bagagem. Não, vamos levantar a espada, né? São soldados, eles lutam,
mas nós também temos a nossa espada e também já estavam dispostos a lutar, né? E Pedro, como está lá no livro de João 18:10, ele já pegou, desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco, né, o empregado do grande sacerdote. Então ele, né, completamente por uma ação de impulso, ele pegou e teve essa reação, né? Então, esquecendo-se completamente das recomendações de Jesus que foram dadas anteriormente, a gente já teve algumas pregações, né, nessa caminhada, né, de que Pedro foi advertido por Jesus, né, teve até o momento que Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás, né, para Pedro, quando Pedro falou: não, você não deverá padecer essas coisas, né? Então, nesse filme também, Graça e Perdão, é impactante como aquela Polônia ela reage diante de um triste evento. Ele é um filme que está disponível no YouTube, eu não sei se todos já assistiram, mas ele vale muito a pena de assistir, né? Então, essa traição que esse trabalhador fez, né, ali nessa comunidade, não sei por que razão, motivo, já vou dar um spoiler, né? Por que razão, motivo, ele preparou, organizou armamento e num dia ele foi na escola, né, onde é que essas crianças, essas meninas dessa colônia, dessa comunidade estudavam, e foi lá com o objetivo de matar, né? Então ele chegou lá, né, se preparou com armamento e entrou na escola e começou a atirar. E por fim, né, ele tirou a própria vida também. E interessante o comportamento, né, daquelas pessoas que sofreram esse dano, né? A liderança daquela comunidade, né, sabendo do que aconteceu, muito tristes também, né, consternados pela situação, mas sabendo daquele homem que morreu e sabendo que ele tinha uma esposa, tinha filhos também, eles foram procurar aquela esposa. E uma coisa que a mídia aponta, né, querendo noticiar o que aconteceu, e é muito interessante como é demonstrado isso no filme, né? A mídia ela sempre quer fazer aquele drama, quer sempre provocar aquele borbulho, e eles não entendem porque aqueles homens, né, dessa colônia, os Amish, eles vão procurar aquela mulher. E eles vão lá, a mulher por fim recebe eles, e eles se colocam, né, apresentam as condolências deles a ela também, né? Ela imaginou que houve um monte de coisa, né, porque o marido dela matou aquelas meninas, aquelas crianças, muitas foram hospitalizadas, e eles vão lá e estendem a mão: olha, a gente sente também a perda do seu marido, né? Então como é impactante, eu fico arrepiado quando eu penso nessa cena, né? Como o perdão ele impacta a vida daquelas pessoas, né, nesse contexto, né? E essa atitude pacificadora que esses homens tiveram, Jesus também demonstra nessa passagem, né? Porque Jesus falou para os discípulos para eles se acalmar, que eles eram para parar com isso, abaixar a espada, né? Ele repreendeu os discípulos e ele ainda curou a orelha de Malco. Então ele mantém a sua postura com calma, ele opera um milagre. Então, nesse ponto, eu percebo que em momentos em que nós estamos na espada, né, seja empunhando a espada ou mesmo sendo lesado por ela, assim como Malco foi, nós temos a oportunidade de sermos curados por Jesus, né? Quantas vezes nós lutamos e lutamos, mas não paramos para meditar sobre a bagagem que nós temos. E dentro dessas malas, quantas ferramentas adquiridas e dadas por Deus ao longo da vida que nós não usamos, né? A gente tem uma experiência de vida, a gente tem a experiência de conversão, quantas vezes nós vemos Deus agir, né, em diversas formas, né? E como é bom a gente poder compartilhar isso aqui na igreja, testemunhar disso, né? Um vai aquecendo e alimentando também a fé do outro, né, nessa comunhão. Mas muitas vezes quando a gente está pela gente mesmo, achando que a gente é capaz, que a gente
consegue por si mesmo e esquece, né, dessas experiências, de todo esse ensinamento, assim, aqui, como os discípulos, né, nessa caminhada com Jesus, como a gente, às vezes, deixa de aprender, deixa de crescer, né? E a gente tem essa mala, essa bagagem que é a nossa experiência de vida. E é importante que a gente abra ela para procurar, né? Quando a gente faz uma viagem, a gente tem a nossa mala, a nossa bagagem, toda organizada com aqueles itens que a gente vai usar, calçados, roupas, né, os itens de higiene pessoal, e eles estão ali para a nossa disposição quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer um passeio, né? E na nossa vida a gente tem a nossa bagagem também, né? São as experiências que a gente viveu, aquilo que a gente aprendeu, e a gente precisa parar, pensar e procurar esses recursos em momentos da nossa vida, né? Diariamente, né? A bagagem, numa viagem, ela é aberta, porque a gente toma banho, a gente se troca de roupa, e também diariamente a gente deve abrir a bagagem da nossa mente, que é a nossa experiência de vida, tudo aquilo que a gente já lutou, aquilo que a gente enfrentou de dificuldade, às vezes tivemos perdas, mas essas perdas elas vão nos trazer algum ensinamento, nos trazem às vezes direção, e em momentos lá no futuro que a gente pensa, olha, por que aquilo lá aconteceu? De repente tem alguma coisa que a gente passa a saber, olha só, veio um entendimento para isso. Mas isso não acontece assim, não acontece no nosso impulso. A gente precisa abrir a nossa mente, a nossa bagagem para experimentar e lembrar daquilo que se passou para a gente poder usar. Então, alguns dos exemplos, né, que a gente deve usar a cada dia perdoar, né? Como é uma coisa tão corriqueira no meio da igreja, no meio cristão, né? Perdoar. Poxa vida, Jesus perdoou os nossos pecados, né? Mas como é difícil às vezes perdoar uma pessoa que tem uma atitude rude, ríspida. Como é difícil perdoar às vezes alguma dívida, né, que fiquei no prejuízo, fiz um empréstimo por alguém e eu não tive o dinheiro naquele valor, né? O retorno daquele valor que foi emprestado, né? Perdoar alguma atitude, algum comportamento que tu se sentiu lesado, né? Quantas vezes a gente fica guardando rancor, mágoa, e isso não se reflete só no perdão, mas se reflete na vida da gente, porque a gente vai passar a viver mais amargurado, a gente vai ficar, né, mais ranzinza, vai ficar remoendo aquilo na nossa mente. Poxa vida, mas aquela pessoa fez isso comigo, né, não devia ter feito isso, está errado, né? Diferente dessa posição aqui no filme, que esses homens eles poderiam ter chegado na casa daquela mulher, daquela mãe de família que perdeu o marido. Não, porque teu marido fez isso, ele não podia ter feito isso, né? Com que direito? Talvez todo direito aos olhos humanos, mas eles já tinham no coração o modo de vida deles, né, que era sempre servindo a Deus. Eles tinham esse entendimento do perdão, que eles precisavam perdoar, né? Então eles vão lá e perdoam essa mulher ela fica, ela se derrama em lágrimas, porque é algo inesperado, né? E como eu falei, a mídia ela procura ver situações para borbulhar, para criar, né, aquele volume naquela informação, só que ali, né, tudo apaziguado, né? O que aqueles homens estão fazendo nessa casa? Eles foram oferecer o perdão, foram oferecer os sentimentos deles para aquela mulher que também perdeu o seu marido, né? É uma atitude difícil, é muito difícil. Imagina perdoar alguém que matou o seu filho, sua filha, né? E com essa posição, com esses sentimentos, eles foram lá. Com essa disposição. É uma coisa que precisa ser trabalhada, né? O perdão, ele é uma coisa que a gente aceita e a gente aplica na nossa vida, né? Esses homens, eles decidiram perdoar, né, aquilo que aquele homem, né, cometeu, aquele homicídio que esse homem cometeu. Então é uma decisão que parte da gente. Jesus decidiu se entregar em favor dos nossos pecados. Jesus
se decidiu padecer em nosso favor, né, para que a humanidade pudesse ter de novo acesso direto ao Pai, a Deus. O amar ao nosso próximo, né? Falar amar ao nosso próximo é fácil, né? O irmão, aquele que está em casa, mas aí vem pessoas da rua, pessoas com algumas necessidades. Aí é mais difícil de amar, né? Porque a gente não entende o contexto, né? Pessoas de culturas diferentes, às vezes, de outros países, né? Países que às vezes são perseguidores de cristãos, né? Como é difícil às vezes de entender ou conseguir amar essas pessoas, né? Talvez por causa da diferença, por causa de que a gente julgue que essa pessoa não é capaz ou não mereça, né? Mas não é dessa forma, né? O amor ao nosso próximo, ele é uma demonstração, primeiro, do amor de Deus pela minha vida. Se eu entendo que Deus me amou primeiro, quem sou eu para não amar o meu próximo? Né? Se Jesus se entregou por si em amor pela minha vida, quem sou eu para não amar o meu próximo? E também, às vezes, de tomar posição, de mudar condutas que temos em nossa vida. Não necessariamente pecados, mas coisas que podem nos fazer avançar grandemente como discípulos de Cristo. Por exemplo, ontem a gente teve uma visita de um homem aqui, né? Ele estava embriagado, né? E ele veio falando que ele precisava mudar de vida, ele estava vivendo um dia mal, mas que tinha dias bons, e tudo isso. E aí ele falou que ele estava esperando Deus falar com ele para que ele mudasse, né, de vida, que ele saísse dessa situação de dia escuro que ele estava vivendo agora. Eu falei, olha, Deus já tem falado, a mão de Deus, a graça de Deus está aqui. É sua escolha viver por ela ou recusar ela. Não tem nada a ver Deus chamar. A palavra de Deus, o que Deus tinha para falar, já está aqui. O que a gente precisa, a orientação de Deus está aqui na palavra. Mas será que a gente está disposto, às vezes, a ouvir o que Deus tem falado, né, através da palavra? Às vezes a gente quer aquela voz, né? Eu não sei qual é o pensamento desse homem, mas imagino que ele queria uma voz clara, deixa essa vida que você está levando, né? Vem, siga-me, olha o que você fez no passado, era ministro de louvor, tocava bateria, né? Ele até cantou uma música, poxa, mas de que adianta isso? Né? Eu falei, olha, Deus está te chamando, né? Não endureça o coração. Então a gente também precisa se atentar a isso, né? Quantas vezes Deus está falando, a gente às vezes está esperando uma resposta, mas será que a gente está ouvindo mesmo? E por fim, Jesus ele dirige a palavra aos oficiais da guarda do templo, aos chefes dos sacerdotes. Eles que armaram, né, todo aquele momento, né, de madrugada, chegaram lá com espadas, com porretes, e Jesus indaga. Aqui no verso 52, a parte B. Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Não, um bandido, um salteador, tem algumas versões. Como se fosse um assaltante. Os assaltantes, eles normalmente são pessoas que são bem agressivas. Elas chegam, uma vez eu sofri um assalto lá em Florianópolis, eles vêm armados com faca ou com arma mesmo, eles querem intimidar de fato, né, a pessoa a quem eles escolheram assaltar ou fazer algum mal. E Jesus ele questiona isso, por que vocês estão vindo com arma, com espada, com porrete? Vocês me viam no templo, eu ensinava no templo, vocês me viam lá dia a dia, mas vocês sequer me prenderam lá, né? Conforme Lucas 21:37, né? Diz que Jesus ele ensinava no templo. Lucas 19:47 também está escrito que os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo, eles queriam matar Jesus, porém nunca o fizeram, né?
Nos dias atuais, cristãos, eles estão passando por eventos difíceis e desafiadores por estarem vivendo a fé genuína em Jesus. E parece, senão de fato, que estamos sendo cercados. Porém, apesar dessas taxações, em parte até aceitáveis, porque quantas pessoas que estão falando que são cristãs, mas tampouco representam o discipulado de Cristo, uma pessoa que serve a Jesus Cristo na sua vida, no seu cotidiano. Então, até aceitáveis pela conduta de pessoas que se denominam como cristãos, mas não vivem essa fé verdadeira. Aí sofremos. Mas apesar de tudo isso, a nossa esperança ela está no Senhor Jesus, e que a gente possa viver e usufruir dela a cada dia de nossas vidas. Então Jesus ele aponta a esses mestres da lei. Por quê? Porque esses homens eles também estavam preocupados com a sua posição social, o seu cargo ali, na liderança, tanto do povo quanto no sacerdócio. E eles estavam se sentindo ameaçados pelo que Jesus estava falando, fazendo e ensinando. E eles sabiam que Jesus, apesar de tudo, ele estava cumprindo a lei na íntegra. E eles não. Eles estavam procurando situações pontuais. Em vários momentos a gente encontra que Jesus usa até de parábolas para ensiná-los e até adverti-los. Mas eles se sentem tão ameaçados e tão, podemos dizer, orgulhosos de si, dessa necessidade deles manterem essa posição, que eles tomam essa atitude de querer prender Jesus. Então, apesar de todo esse contexto, Jesus ele mantém a sua postura, ele se entrega humildemente. Ele fala aqui, vocês, esta é a hora de vocês e também a hora do poder de escuridão. Então ele estava ligado com o Pai, ele sabia de tudo o que ele precisava passar para redimir a humanidade. Isso foi a escolha dele, e ele sabia desse momento de trevas, aqui fala do poder da escuridão, em que por um momento o diabo, o maligno, ele se acha vitorioso, usando aqueles homens, e Jesus ele é crucificado. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscita, e aí vem a glória que é do Pai, a glorificação de Deus, e essa glorificação também nos é prometida. Então que a gente possa viver a nossa vida, apesar das situações da traição, apesar da espada, que muitas vezes parece mais fácil levantar a espada para lutar, para acusar, para fazer do nosso jeito. E apesar desses apontamentos, desses poderes externos, dessas forças externas das lideranças, que muitas vezes vêm para nos julgar e até discriminar, por que não? A gente possa manter essa postura que Jesus Cristo manteve. Procurar sempre observar aquilo que a gente tem na nossa bagagem para seguir em frente. Talvez não pensar a forma da traição, esses exemplos que foram colocados ali, especialmente no filme. Poxa, aquela comunidade era amistosa, amável, apesar de fechada, mas não tinha nenhum mal, nenhum conflito com as pessoas que viviam no entorno. E esse homem vai e faz isso, e eles ainda oferecem o perdão. Então, que apesar dessas traições em que a gente às vezes sente em nossa vida, que a gente continue louvando a Deus, demonstrando o amor, continue perdoando a quem precisamos perdoar, e às vezes até a nós mesmos, porque muitas vezes nós somos traídos pela nossa mente. Olha, essa semana eu vou firmar o propósito de levantar de manhã cedo, todo dia para orar, para fazer devocional, e chega na hora do despertador, é tão difícil às vezes levantar, e a gente está traindo o nosso objetivo, o nosso propósito que a gente firmou para ter uma comunhão maior com Deus.
né? Que a gente possa ficar atento a isso também. Que Deus possa estar nos abençoando com essa palavra nessa semana. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esse momento de culto a Ti, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela venha ao nosso encontro. Que possamos a cada dia meditar nela e aprender de Ti. Jesus, Tu passasse por tantas coisas nesse mundo, por amor a nós. Que possamos também refletir esse amor que nós sentimos do Senhor pelas nossas vidas para o nosso próximo. Ajude-nos a cada dia, no cotidiano, em nosso trabalho, na escola, em nossos afazeres, em casa, ó Pai, na nossa vida familiar e com as pessoas com quem nos relacionamos. Que possamos demonstrar esse amor, que possamos perdoar, que possamos enfrentar as dificuldades e não levantar a espada, ó Pai, mas usar as ferramentas que estão na nossa bagagem, Deus. Pai querido, e que assim possamos glorificar a Ti. Ajude-nos a cada dia, com Teu Santo Espírito, guarde-nos, protege-nos e nos abençoe. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.